E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Boa noite para você, Marcelo Campos. Seja bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Obrigado. Juntos mais uma vez aí para comentarmos aí as notícias da semana, né? E aí, Ronaldo, o que tem de novo? Bom, vamos começar o programa de hoje, Marcelo, falando sobre direitos e abusos. E esse post aqui que nós vamos colocar no ar diz tudo, olha só. Esquerdista é o cara que aprendeu a chamar seus desejos de direitos e os direitos dos outros de abuso. É um exemplo muito interessante, né? E um exemplo muito claro disso que você acabou de mostrar, rapaz, é a narrativa esquerdista, né? Para justificar o Lula usar auxílio libanês enquanto ele defende o SUS. É que ele tem dinheiro, né? Então, logo, ele deve pagar pelo tratamento. Agora, eu te pergunto se essa lógica também vale para cobrar mensalidade de filho de família com dinheiro, mas que estuda em universidade federal ou estatal, né? Faça essa pergunta aí para um esquerdista, Ronaldo, e você vai ver a mágica do contorcionismo mental acontecer. Eu me inspirei para falar isso num texto que foi publicado aí pelo pessoal da Caneta Esquerdizadora. E é pura verdade, né? É verdade. Esse comportamento da esquerda, Marcelo, não é um fenômeno só brasileiro, né? Está acontecendo no mundo inteiro, né? Tenemos casos muy tristes que se están dando en todo el mundo más avanzado, donde precisamente la nueva izquierda tiene más poder que en otros lugares. Aquí al norte nuestro, por ejemplo en Canadá, hace algunas semanas se acaba de aprobar una ley donde se prevé 6 meses de cárcel para aquella persona que trate a otra en disonancia con su identidad de género. Vamos a suponer, por ejemplo, que Carlos se autopercibe como Carla. Si yo a Carlos lo trato a Carlos como ella, como él en vez de como ella, y él se autopercibe como ella, yo puedo ir 6 meses preso hoy en día en Canadá. Fíjense ustedes, no hay ideología de género sin estatismo, y yo no tengo ningún problema con las autopercepciones. Si Carlos se quiere autopercibir, por ejemplo, como Superman, por mí está perfecto, en la medida en que no me haga que yo le pague la capa. Porque eso también está pasando ahora. En España, por ejemplo, los tratamientos para los transexuales y los transgéneros son financiados por el erario público, es decir, por todos los ciudadanos que pagan sus impuestos. Ahora bien, si un ciudadano tiene un dolor de muela y se tiene que sacar la muela, ahí por supuesto que tendrá que contar sus monedas a ver si le alcanza para ese tipo de solución. En Suecia, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Esto no es un chiste, yo sé que suena chiste, pero se está pidiendo. Y uno se pregunta, ¿por qué se piden semejante cosa? ¿Quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete? Es posible, pero en verdad no es la aplicación de esa ley lo que está en juego, porque esa ley es ineficaz por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque su cumplimiento obligaría al Estado a poner un burócrata en cada uno de los baños suecos a ver cómo la gente lo hace. Eso es inviable. De lo que se trata es otra cosa. De lo que se trata es, otra vez, inyectar la sensación, el sentido común orientado a creer que los sexos ya no somos complementarios, sino que somos enemigos, que estamos en un conflicto incluso en la manera en que orinamos. En el País Vasco se acaba de prohibir el fútbol en los colegios, porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Ustedes díganme, ¿cuándo hubo un conflicto por el fútbol entre las mujeres y los hombres? ¿Cuándo las mujeres que les gusta jugar al fútbol no han podido jugar al fútbol femenino? ¿O cuándo los hombres no hemos jugado fútbol mixto cuando éramos chiquitos con nuestras amigas? Sin embargo, la izquierda vive del conflicto. En algún tiempo fue un conflicto de clases, un conflicto cuya grieta pasaba
justamente por la distancia que había entre el obrero y el burgués. Pero esa distancia se fue achicando cada vez más y se le hizo necesario a la izquierda, para sobrevivir a su fracaso histórico y económico y político, como se marcó antes, generar nuevas grietas en la sociedad, que son las que estamos viendo ahora y que, según nuestras investigaciones, tienen un eje común, que son pensadores marxistas que escribieron a la mitad del siglo pasado y que hoy le dan letras a todos los nuevos ismos que estamos viendo emerger en todo el mundo. Muchas gracias. Meu amigo Zé Carlos Portugal, rapaz, fez uma análise muito boa desse momento que a gente está vivendo. Ele disse o seguinte, que os identitários têm como premissa e fatiar a sociedade através de gênero, sexo, raça, religião, né? Essa divisão, segundo ele, gera poder. Como as camadas aí se superpõem, aí acabam criando um antagonismo, disseminando ódio, impondo aí uma pauta que acaba desnaturalizando o comportamento e exige a criminalização dos que não estiverem dentro daquele modelo pré-estabelecido. É isso que a gente está vendo, né? E o próprio Supremo tem um protagonismo muito grande para corroborar com essa gente que está com a cabeça nessa linha. E esse vídeo que a gente assistiu serve de alerta e chama a atenção, né? Você vê que aquela lei que o sujeito fez referência, ou sugestão de todos fazermos xixi sentados, né? Realmente é uma medida que vai fazer com que sumam todos os preconceitos, que termine uma suposta discriminação, que nos vai fazer bater a porta aí do igualitarismo divino, né? Realmente, essa esquerda é fantástica, né? Eu nunca tinha pensado, rapaz, que eu fazendo xixi em pé, eu estava oprimindo quem não faz, né? Estava fortalecendo o machismo tóxico, por exemplo, ou então acentuando os traços do meu patriarcado estrutural, uma herança maldita, né, Ronaldo? Eu não sabia que esse meu impensado costume causava tanto sofrimento, rapaz. Agora, nós homens vamos precisar desconstruir esse hábito, né, de fazer xixi em pé. Nós seremos homens em desconstrução na busca da aceitação do cercadinho, dos ungidos, desses salvadores do universo, né? Agora eu te pergunto, Ronaldo, até quando nós vamos ter que admitir que o absurdo se transforma em coisa normal, né? Até quando nós vamos ter que tolerar que a cartilha do politicamente correto nos impinja aí alguns tipos de absurdos que foram paridos aí na ala acadêmica de teses do marxismo e que, na prática, foi derrotada, né? Você vê que o marxismo foi um fracasso onde se estabeleceu. E ainda existem os débeis mentais que buscam o domínio de uma sociedade através dessas tolas, inconsequentes e até inadmissíveis teses. Pô. Esse imbecil e mais idiota é impossível, né, cara? Marcelo, eu realmente não entendo, né, como uma pessoa de bom senso pode pensar em votar em branco nas próximas eleições. Outra loucura, né? É claro que, se ela tem um bom senso, não vai votar em um bandido, mas votar em branco é um risco muito grande para o país, né, para o nosso Brasil, né? Até o comunista Aldo Rebelo, que foi ministro de Lula, já demonstrou a sua insatisfação com o que foi feito com a Petrobras durante os governos Lula e Dilma. O áudio vazado foi apresentado pelo Bruno Engler. Vamos ver? Ora, Bolsonaro, nem ninguém, nem nenhum presidente da República, seja de esquerda ou de direita, pode ser de qualquer coisa, tem a possibilidade de controlar os preços da Petrobras por um simples motivo. Acordos zilionários foram feitos por Michel Temer na justiça americana. Na justiça americana, não é na brasileira fuleira, escrota do Brasil, não. Foi na justiça americana. Sabe por quê? Porque os governos do PT saquearam, roubaram a Petrobras aos bilhões. E os acionistas da Petrobras, porque a Petrobras já foi vendida, e foi vendida pelo PT, foi vendida por Lula. Hoje a Petrobras, o governo, só tem, do total das ações, 37%. O restante já está na mão dos fundos bilionários, fundos inclusive internacionais. Então, quando o PT, do seu Lula, saqueou a Petrobras,
esses fundos entraram com ações zilionárias na justiça americana, e Michel Temer foi obrigado a fazer um acordo. E dentro do acordo está lá, manter a política de preços da Petrobras. Manter a política de preços da Petrobras. Essa é a realidade. A única solução que tem é pegar os 37%, dentre os quais 50,5% das ações com direito a voto, e fatiar a Petrobras, acabar com o monopólio. A gente não pode ficar refém de uma empresa. Tem que fatiar a Petrobras em 10, 15, 8, 5, 6, sei lá quantas empresas, para que haja concorrência. Lembrando, o Brasil hoje importa combustível. 30% do diesel é importado. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de refino no Brasil. Então, se o barril do petróleo está caro lá fora, quem danado vai comprar para ter prejuízo? Comprar lá mais caro e vender aqui mais barato. Por isso que os preços estão subindo. Não tem como mudar a política de preço. Além do que eu já disse do caso da justiça, tem um lado do mercado. Senão vai acontecer o quê? Desabastecimento. Agora, vocês sabem por que o Brasil importa combustíveis? É só olhar os jornais que tinham coragem de dizer a verdade no passado e hoje escondem debaixo do tapete. Cadê a refinaria de Abreu e Lima? Que Lula e o falecido Hugo Chávez assinaram acordo para construir a refinaria em Pernambuco. Cadê a refinaria de Abreu e Lima? Cadê a refinaria do Compeg, no Rio de Janeiro, o complexo petroquímico, alvo de corrupção e sujeira de toda parte, que não ficou pronto, que não está refinando um combustível para o Brasil? E além do mais, o PT sujo da Dilma, do Lula, compraram uma porra sucateada lá nos Estados Unidos, aquela refinaria de Pasadena. Quem é que não se lembra disso? Será que o povo perdeu a memória? Será que as pessoas esqueceram a roubalheira desse povo no Brasil? Será que é isso que vocês querem de volta para presidir o Brasil? Essa canalha. Essa canalha de volta a presidir o Brasil. Tenham vergonha na cara. E o jornalista que defende essa canalha vai ter que ajoelhar no milho. Não tem moral nem de chegar na frente dos próprios filhos e dizer que é honrado. Olha, esse país vai viver esse ano um momento decisivo. Momento decisivo. Essa eleição desse ano vai mostrar qual é o caráter do povo brasileiro. Ronaldo, a coisa foi muito escancarada, né? E só não vê quem não quer, né? Talvez, rapaz, só a neurociência explique. A neurociência explica cientificamente o cabeça feita. Quer ver a pergunta? Por que mesmo com tantas provas contra o Lula e tantos outros petistas, essa gente não cai na real? Como acontece, por exemplo, com os eleitores do Aécio Neves, que nunca mais votarão nele. Por que com o líder preso, as pessoas que são eleitores petistas continuam apoiando ladrões comprovadamente condenados em instâncias? Em 2 instâncias no mínimo. Os estudiosos explicam com a imunização cognitiva. Cognitiva vem de cognição, que é o processo de aquisição do conhecimento, incluindo o pensar, a reflexão, a imaginação, a atenção, raciocínio, memória, juízo, discurso, a percepção visual e auditiva, o aprendizado, a consciência, as emoções. Envolve os processos mentais que influenciam o comportamento de cada indivíduo. A imunização cognitiva é um escudo que permite que as pessoas se agarrem a valores e credos, mesmo que fatos objetivos demonstrem que eles não correspondem à verdade. A pessoa cognitivamente imunizada está no terreno da fé, que dispensa o raciocínio lógico. Para ela, argumentos lógicos não têm relevância. E então, assistimos gente com elevado grau de instrução, inteligente, articulada, que sabidamente não está tirando nenhum proveito material da situação,
defendendo em público o indefensável. Mas como é que essas pessoas chegaram a esse ponto? Existem pelo menos 5 fases no processo de imunização cognitiva. Primeira fase: isolamento de quem tem opiniões contrárias, protegendo as suas ideias. A pessoa vai eliminando do seu convívio ou mesmo da sua atenção quem pensa diferente. Segunda fase: redução da exposição às ideias contrárias. Passa a ler e ouvir apenas as opiniões na mesma linha dos seus credos. Nos estados totalitários, é quando a liberdade de expressão passa a ser ameaçada e quando a imprensa perde a liberdade e quando vozes dissidentes são caladas. E aí, então, os processos educacionais adotam opiniões selecionadas com autores e textos cuidadosamente escolhidos para seguir apenas uma visão do mundo. Aqui eu abro um parênteses. A militância universitária. A lavagem cerebral nas escolas. Terceira fase: conexão dos credos a emoções poderosas. Se você não seguir aquelas ideias, algo de ruim vai acontecer. Lembra? Se você pecar, você vai para o inferno. Se você não votar nesse candidato, sua vida, suas economias, seus benefícios estarão em perigo. Quarta fase: associação a grupos que trabalham para combater ideias dos grupos contrários. Isso acontece não só na política, mas até mesmo na ciência, quando métodos de investigação científica focam nas fraquezas das teorias adversárias, ignorando pontos fortes. E a quinta fase: a repetição. Repetição, repetição, repetição. Cria-se um tema, um slogan, né, que materializa um determinado credo ou visão, que passa a ser repetido como um mantra, numa técnica de aprendizado. O grito "não vai ter golpe", por exemplo, não é uma criação espontânea, não é uma obra do acaso. É pensado, calculado, assim como é golpe, é golpe, é golpe. Assim como ditadura, ditadura, ditadura. Sua repetição imuniza cognitivamente as pessoas contra os argumentos a favor do impeachment, por exemplo. Os especialistas em psicologia das massas sabem que nossas mentes evoluíram muito mais para proteger nossos créditos do que para avaliar o que é verdade e o que é mentira. E os especialistas em comunicação constroem retóricas fantásticas, com a intenção de desviar o tema principal e, especialmente, imunizar cognitivamente os soldados da causa. E aí, meu amigo, não adianta mostrar o vídeo, mostrar o recibo, o cheque, o testemunho do caseiro, a ordem da transportadora, o grampo telefônico. O imunizado cognitivo está vacinado contra esses fatos objetivos. E, naturalmente, esse torpor cognitivo não se restringe ao campo político, social, econômico ou religioso. Ele perpassa todas as áreas da vida humana e faz, por exemplo, que uma pessoa acredite, mesmo contra a razão, que o Brasil é o melhor lugar do mundo, que o lulismo erradicou a pobreza, que o capitalismo é responsável por todos os males do mundo, que Cuba é um modelo de país, e por aí vai. Se você conhece alguém que está entorpecido, incapaz de admitir o óbvio, provavelmente alguém está lhe ministrando fartas doses de imunizante cognitivo. E ele não se apercebe. Resumo da ópera: somos uma sociedade doente por causa disso aí. Que coisa, hein, Marcelo? Que coisa, né? E essas pesquisas que colocam o Lula sempre à frente do Bolsonaro, que coisa, hein, Marcelo? Como é que pode, cara? Lula não aparece nas ruas e Bolsonaro, por onde anda, é ovacionado, cara. Tem alguma coisa errada por aí, né? E muito errada mesmo, né? Veja que existem aí contradições entre as pesquisas. Veja só uma coisa, rapaz.
elas mostram que o Lula é o preferido da maioria dos brasileiros. Mas uma pesquisa feita por um desses institutos aí, que vivem colocando o Lula lá na frente, diz que a maioria da população acha que o Lula deveria estar na cadeia. Ora, se ele deveria estar na cadeia para a maioria da população, como é que ele pode ser o candidato com mais intenções de votos? O brasileiro é burro? Olha, teve uma vereadora gaúcha, rapaz, o nome dela era, deixa eu ver aqui, Fernanda Bart. Ela expôs muito bem essa questão do medo do Lula de estar junto com a população. Olha só. Essa visita controlada do ex-presidiário Lula a Porto Alegre, em ambiente controlado, fechado, com escolha de público selecionado, completamente fora da possibilidade das vaias que ele merece. O grande líder, o pai, pai da mentira, o pai. Então ele vem para dentro de um ambiente fechado, controlado, com restrição de acesso, porque é só nesse ambiente que ele pode, de fato, transitar. Ele não pode fazer uma motociata ou fazer um passeio na rua, porque a massa da sociedade o despreza. Então vem essa artimanha, como a gente já viu na semana passada, caravana digital. Caravana digital é um neologismo para quem não pode aparecer. Tá? A caravana digital dele com a Glaze e outras pseudo-lideranças que, na verdade, vivem de propagar a mentira. Que falam dia e noite em verdade sobre o atual governo Bolsonaro. Que tentam causar pânico na população. E mentem dizendo que todo aumento de preço e custo de vida é oriundo do governo Bolsonaro. Fechando os olhos para o que o governo da Bolívia fez essa semana, aumentando o preço do gás em 30% no Brasil, governo aliado dessa esquerda, hipócrita, sócia do Foro de São Paulo. Então, meus amigos, cada vez que a gente ouve falar em alta do preço da gasolina ou do alimento, lembre-se dos lockdowns forçados, tão incentivados por essa vanguarda do atraso que compõe a esquerda nacional, mundial. Lembrem-se das milhares de empresas e empregos que foram fechados por causa desse lockdown forçado, defendido pela esquerda e pela sua imprensa, que vive de dinheiro estatal e sonha que esses dias voltem. Então, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, só em ambiente controlado, o ex-presidiário pode, de fato, transitar. Santa Catarina, ele teve que desmarcar. Da mesma forma como os ilustres urubus, que estão sendo chamados para palestrar, aqui no Rio Grande do Sul, em cidades importantes para nós, Bento já deu o recado, Gramado está dando o recado. E se Deus quiser, vão aprender a selecionar melhor quem vem palestrar em eventos importantes. Pessoas que sejam exemplo de alguma coisa, pessoas que, no mínimo, respeitem a nossa Constituição. Então é esse o recado que eu quero dar aqui hoje. Não tem nem a esquerda para me vaiar hoje aqui na Câmara de Vereadores, que eles estão tudo lá adorando o pai, o pai da mentira, pai da falcatrua, pai da corrupção. Dá um oizinho aí, ó, pai, que não foi inocentado de coisa nenhuma, processo anulado. É a mesma coisa que dizer assim, esse jogo do Grêmio e do Inter, o Grêmio não é mais o campeão agora, o jogo foi anulado porque deveria ter sido no estádio do Inter e foi no do Grêmio. Foi isso que aconteceu com os processos que envolvem o Lula. Nada a ver com o que de fato ele fez. E isso não será esquecido. Obrigada. Sensacional, né? Sensacional, estou totalmente de acordo. Esse discurso do Lula não engana mais ninguém, né? Esse cara só fala besteira, bobagem, e se voltar, e eu espero que não volte nunca mais, ele vai transformar o Brasil em um inferno, né?
E enquanto essas coisas acontecem, a juventude brasileira vive um paradoxo. Olha só, o paradoxo juvenil atual. Cuba, jovens que nunca tiveram direito a nada lutam contra o socialismo e pela liberdade. Brasil, jovens que têm direito a tudo lutam para perder a liberdade defendendo o socialismo. Ó, pelo amor de Deus, uma coisa é certa, né? Só o capitalismo e o livre mercado livram as pessoas da pobreza. Veja o que disse Milton Friedman. Milton Friedman é um economista, estatístico e escritor norte-americano que lecionou na Universidade de Chicago por mais de 30 anos. Well, first of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein didn't construct his theory under order from a bureaucrat. Henry Ford didn't revolutionize the automobile industry that way. In the only cases in which the masses have escaped from the kind of grinding poverty you're talking about, the only cases in recorded history are where they have had capitalism and largely free trade. If you want to know where the masses are worst off, it's exactly in the kinds of societies that depart from that. So that the record of history is absolutely crystal clear. Ele tocou na ferida, né, Ronaldo? E joga no ralo os argumentos dos esquerdistas de que capitalismo é sinônimo de ganância. Como ele disse, né? Você já viu alguma sociedade que não funciona na base da ganância? Quer dizer, essa narrativa aí dos esquerdistas está ultrapassada. E apesar da esquerda dizer que ganância está relacionada com o capitalismo, quem olhar para trás e ver o que o Lula e o PT fizeram no Mensalão, no Petrolão, no BNDES, depois com as principais empreiteiras brasileiras, entende esse discurso de que só os outros são gananciosos, eles não, né? Isso não cola mais. Pois é, e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque Lula é um bandido muito perigoso, segundo Steve Bannon. Next October, remember, about 30 days before this monumental midterm election, he's going to face, his father, Jair Bolsonaro, is going to face the most dangerous leftist in the world, Lula, a criminal, a communist, and supported by all the media here in the United States, all the left-wing media. This election is the second most important election in the world, right? In the most important elections ever in South America. Bolsonaro will win unless it's stolen by, guess what? The machines. The machines. Well, they're trying to, right? Oh. This is a global, look, this is about the globalists. This is about a populist nationalist movement that's international in scale against these globalists. And they're going to try to steal every possible election because they don't have the support of the people. They can't win free and fair elections. They can't win elections if you go to paper ballots. If you go to paper ballots, we will win every election from now for the next 100 years. And they understand that. That's why this whole system was set up. Você vê como são as coisas, né, rapaz? Mas a popularidade do presidente Bolsonaro é indiscutível. Veja que até quando ele não avisa para onde vai, quando ele aparece, acaba sendo ovacionado. Olha só esse vídeo. Ele foi ao bairro de Bento Ribeiro, no subúrbio aqui do Rio, visitar uns amigos. Olha o que aconteceu. Fica aqui, ó. Você sai não. Olha o capitão! O capitão que vai mandar no Brasil, hein, porra! E a capitão! Viva! Viva!
coisa, né? Só na pesquisa do Datafolha e do antigo Ibope, né, que mudou de nome por falta de credibilidade, é que ele perde para o Lula, né? Não dá para engolir, Marcelo. E agora a verdade aparece e mostra que lá atrás Bolsonaro tinha mais uma vez razão. Olha só essa postagem aqui. Isso foi em 14 de maio de 2021. Viagem de comitiva a Israel custou R$88 mil e não resultou em acordo por spray contra a Covid. Aí depois o UOL publicou: com spray, Bolsonaro insiste em medicamento com eficácia contra a Covid-19. E mais ainda, o Estado de Minas. A aposta de Bolsonaro em spray nasal é ironizada pela imprensa internacional. Agora, chegando para cá, um ano depois, no dia 5 de junho de 2022, o G1 publica o seguinte: vacina de spray nasal é o caminho para o fim da pandemia de Covid, apontam especialistas. Você vê que a própria imprensa se desmoraliza, né, rapaz? O jornalismo desses veículos do consórcio já acabou faz tempo. Hoje são apenas militantes aí disfarçados de profissionais de imprensa. Sabe que eu estou com vergonha de dizer que eu sou jornalista? Não, você é jornalista? Não, é um cara que é um sósia. E não dá, cara, não dá. Impressionante. Esse assunto, Marcelo. Eu não sei se você se lembra da barada, né, que o departamento de marketing do Bradesco deu quando fez uma propaganda lacradora contra o agronegócio brasileiro e fez jus àquela famosa frase: quem lacra não lucra. A lambança foi grande, muito grande, e o pessoal do departamento de marketing foi demitido. Mas parece que agora o CEO do banco busca corrigir o erro quase fatal e deixa claro à população e aos políticos de que lado o banco está. Afinal, em países de miseráveis como Cuba, Venezuela, não faz sentido existir banco, né? Olha só o que ele disse. Olá, meu nome é Otávio De Lázari Júnior, sou o CEO-presidente do Banco Bradesco, onde trabalho há 43 anos. Uma corporação com 90 mil funcionários, um dos maiores bancos do mundo. Uma empresa genuinamente brasileira e que certamente todos vocês conhecem. Mas há 4 décadas eu me apresentava assim: Soldado 939 Lázari ao seu comando. Durante um ano, lá em 1982, essa frase foi parte da minha rotina. E que privilégio foi servir ao nosso Exército Brasileiro. No 2º pelotão da 2ª Companhia do 39º Batalhão de Infantaria Motorizada. E justamente no mesmo quartel em que meu pai havia servido em 1956. E que na época se chamava 4º Regimento de Infantaria. Me senti diferente, me senti especial. Sob o comando do capitão Gonçalves, um militar exigente, competente, mas acima de tudo um líder por excelência. Aprendi muita coisa e reforcei os valores que eu, com muito orgulho, já trazia da minha casa. Agora, quando enxergo esse período com o olhar da experiência, fica claro que os dias de quartel se transformaram em uma referência para mim, o que ajuda a entender melhor o porquê o serviço militar representa um marco tão importante para todo jovem de 18 anos. Retidão, determinação, respeito, confiança, união, disciplina, é disso que eu estou falando. E é isso que fica para sempre na vida de cada um de nós. Esses princípios que se consolidaram ao longo dos anos foram fundamentais para que eu pudesse construir a minha carreira aqui no Bradesco e no mercado, mas também talhar o meu caráter, o meu compromisso, o meu propósito de vida. Servir ao Exército, um lugar onde construí amizades que faço questão de cultivar até hoje, me ofereceu a chance de entender, a valorizar aquilo que realmente faz diferença em nossa existência. Foi lá que eu aprendi que não se deixa ninguém pelo caminho, que a adversidade, quando encarada com inteligência, vira força e conhecimento, e que, acima de tudo, missão dada é missão cumprida. Felicidade por fazer parte, gratidão pela oportunidade. Para mim, esse é o resumo que fica dessa jornada. Passam os anos, mas algumas coisas não mudam.
e o soldado 939 Lázaro continua de prontidão. Você tem alguma dúvida que o Bolsonaro vai ganhar essa eleição no primeiro turno, Ronaldo? Pelo visto, o Bradesco não tem. Pois é, e essa semana, Marcelo, nós tivemos mais aberrações vindas do nosso Supremo. A cassação do deputado Francisquini expôs a podridão em que se encontra a nossa Suprema Corte, não é isso? Eu vou te dizer uma coisa, rapaz, não adianta a gente ficar falando aqui sobre o Supremo. Que isso nos comentários da semana aqui no canal, eles estiveram presentes, a gente explorou bem esse assunto. Nós temos que falar aqui do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, um omisso, um fraco, e que eu espero que seja responsabilizado aí em breve por essa omissão e submissão aos ministros do Supremo. Ele envergonha o Brasil. Ele sentou em cima dos pedidos de impeachment de ministros do STF. E o pior é que os senadores da República também se acovardaram. Ninguém fala nada, todo mundo calado. Mas o que revolta é saber quanto custa um senador para não fazer nada pelo país. Aqui em Santa Catarina, a gente está buscando mais 2 senadores. Acompanhe agora quanto é que ele custa. Conheça as condições de trabalho de um senador. O Brasil tem 81 senadores. Cada um deles recebe um salário mensal de aproximadamente R$34 mil. Além do salário, tem alguns adicionais importantes também, como por exemplo, R$4 mil mensais de auxílio moradia, R$15 mil para despesas diversas, até R$6 mil por mês de verba para correios, até R$24 mil por mês para passagens aéreas e mais 25 litros de gasolina grátis por dia. E o plano de saúde? Quando o senador completa 180 dias de mandato, isso mesmo, 6 meses, ao contrário do resto dos mortais que trabalham 40 anos. Depois de 6 meses, eles têm direito a plano de saúde ilimitado e vitalício, ou seja, para o resto da vida. Esse plano cobre toda e qualquer despesa médica do senador, de sua esposa ou filhos, seja quando for, seja quanto for. Não vamos nos esquecer também que após os mesmos 180 dias de mandato, o senador já pode se aposentar e passar o resto da sua vida contando com salário integral. Isso sem contar que o senador pode indicar até 52 pessoas. Esses assessores não precisam ter experiência nem qualificação alguma, basta serem indicados. Tudo isso gera um alto custo. É preciso também somar os gastos do Senado com as suas despesas do dia a dia. Copeiros, médicos, massagistas, nutricionistas, produtos de limpeza e muito mais. Se dividirmos o custo total do Senado por 81 senadores, veremos que no final cada senador custa ao Brasil mais de 30 milhões de reais por ano. Ou seja, com o dinheiro que se gasta para bancar um único senador, daria para pagar o salário de 250 médicos, ou 550 policiais, ou 650 professores o ano inteiro. Você pode ajudar a combater isso. Não adianta apenas ficarmos bravos. Faça pressão. Olha, Marcelo, é realmente uma vergonha, né? É revoltante e nós, né, pagamos tudo isso. Bom, mas vamos em frente. Eu quero mostrar um vídeo que todos os brasileiros deveriam assistir. Trata-se da revolta de uma jornalista argentina que expulsou um esquerdista do seu programa ao vivo. Olha só. Decir algo, porque la verdad que me está latiendo el corazón más de la cuenta. No. No, sí, más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, ¿sí? Quiero que te vayas del programa. Porque realmente no puedo escuchar, porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero está justificando a un presidente como Alberto Fernández, que es un cínico, un siniestro. No me importa que a vos te moleste que nosotros le pongamos calificativos, si no porque solo pienso en la gente que durante 2 años de este gobierno pasó pésimo. Hay gente que se suicida, hay gente que perdió sus pymes, hay gente que se siente estafada, hay gente que se siente una mierda. Los chicos se quedaron sin educación, 200.000 pibes no van a volver al colegio. Entonces, la verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. Te agradezco con todo respeto, no quiero que esto se torne
en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de nosotros. No, de ningún violento digo por el tono y por tu cinismo. Tenés un nivel de cinismo que yo no lo voy a permitir. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. Y lo lamento. Yo acá no estoy sentada porque me dan sobres, porque laburo para uno, yo laburo para mí, para mi hija, para mi casa, para mis padres, para mi familia y para mi pueblo. Yo no le puedo mentir a la gente. Esta conversación se está tornando pornográfica y desagradable. Justificar al presidente, la primera dama diciendo las pelotudeces que decía y nosotros tenemos que soportar el cinismo, que es como si se riera de vos que estás en tu casa o de mí o de nosotros. Sobrevalorando a Alberto Fernández. Pero yo laburo para ustedes, no para los políticos. El honor no tiene precio. No se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. Son impunes. La Argentina es impune. Y yo esta Argentina no la soporto más. E o Lula quer que a gente vá para o mesmo caminho, né? É um demente, rapaz. Caramba. É um débil mental, né? Eu soube que o nosso amigo professor Dionísio da Silva mandou uma fábula para você. Conta para gente, Marcelo. É muito boa, por sinal, sabe? Ele recebeu o texto do Orlando Barroso e me enviou ontem. A história é a seguinte. Numa cidade, rapaz, todos os habitantes estavam endividados. E eles estavam vivendo às custas de crédito, né? Por sorte, chegou um gringo e entrou num único hotel da cidade. O gringo pegou uma nota de 100, botou no balcão e pediu para ver o quarto. Enquanto o gringo estava vendo o quarto, rapaz, o gerente do hotel saiu correndo com a nota de 100, foi até o açougue, pagou as suas dívidas com o açougueiro. Ele tinha muita dívida com o açougueiro e deixou lá os R$100. Só que o açougueiro pegou essa nota de 100 e foi até o criador de porcos, que ele estava devendo também dinheiro. Botou lá os R$100 para o criador de porcos. O criador pegou a nota, correu para o veterinário, porque ele também estava devendo ao veterinário, botou a nota lá e entregou para o veterinário. O veterinário, com a nota de 100 nas mãos, rapaz, vai até a zona, rapaz, pagar um dinheiro que ele devia para uma prostituta. Porque em tempos de crise elas também fazem aí serviço a crédito, né? Aí a prostituta sai com o dinheiro em direção ao hotel, que é o lugar onde ela levava os seus clientes. E como ultimamente ela não tinha recebido dinheiro, não podia pagar pelas acomodações que ela usava, né? E aí honrou a conta lá de R$100. Só que nesse momento, ela acabou de sair, deixou o dinheiro em cima do balcão do hotel, chegou o gringo e pediu a nota de 100 de volta, agradeceu, disse que não esperava... o hotel não era o que ele esperava, né? E resolveu sair do hotel e da cidade. Aí você viu que ninguém ganhou um tostão, rapaz. Agora, todo mundo saldou as dívidas. E começaram a ver o futuro com mais confiança. Sabe qual é a moral da história, Ronaldo? É que quando o dinheiro circula, não tem crise. Esse é o melhor exemplo, né? Agora, tem uma outra coisa, hein? Quando a crise aparece, só a mágica resolve. Grande Ramad, rapaz. Eu não tive tempo essa semana, rapaz, infelizmente, de escanear várias fotos do Ramad que a Kátia, esposa dele, me enviou. Na próxima semana nós vamos mostrar algumas delas. Nessa, eu diria para você, homenagem permanente, né, que a gente faz aqui no Papo da Madrugada a esse grande amigo que nos deixou esse ano.
Pois é, semana que vem tem mais Ramad aqui no Papo da Madrugada, no instantenews.1, né? Mas agora eu quero mostrar o que acontece quando um petista vai ao médico. Olha só. Doutor, eu estou com dengue, mas queria muito ir ao comício do PT. Aí o médico fala, calma, vamos tratar de uma doença de cada vez. Mas você sabe que a língua portuguesa ela é cheia de nuances, né? E a gente precisa tomar cuidado até quando a gente vai ao médico, olha só. Não consegui descobrir qual a tua doença, mas provavelmente é a bebida. Não se preocupe, doutor, eu volto outro dia, quando o senhor estiver sóbrio. Parece piada de português, né, cara? Podia botar um sotaque ali nos dois, né? Agora, Marcelo, você já viu alguma livraria vegana? Não, livraria vegana, não. Então dá uma olhada só no sonho do João. Meu sonho é abrir uma sorveteria junto com uma livraria com o nome Milk Shakespeare. Abrir um restaurante vegano perto do mar e colocar o nome de Na Vegano. Aí tem os comentários, né? Lucas Solis, um restaurante vegano chamado Contra Filé. Boa, boa. Aí o Paulo Barbosa escreveu, uma livraria que vende flores para se chamar Flor e Cultura. Bom, né, cara? O Ricardo, MB Loja de Informática, né? Com um cabaré no primeiro andar, com putaria. E a Maria Moraes, 22, pizzaria com stand-up, pizza e ria. Caramba, olha, os comentários estão muito bons, né? Mas eu gostei mesmo, rapaz, foi desse post aqui em homenagem ao ministro Edson Fachin. Olha aí, Fachin e seus vínculos afetivos. Mexeu com vocês, mexeu comigo. Pior que é verdade. Agora, você sabia que algumas coisas só existem no nome? É mesmo? Olha só, coisas que só existem no nome. Mac Picanha. Picanha? Popper, costela. Costela. PSOL, socialismo e liberdade. Liberdade? Partido dos Trabalhadores. Trabalhadores? Pois é, Ronaldo. Tem, e olha, eu vou te dizer uma coisa. E tem gente por aí que fica desdenhando dos macacos, rapaz. Depois de ver esse vídeo, você vai perceber como tem macaco esperto nesse mundo, cara. ยิ้มจับมือลูกจับมือมือก่อนลูกมือก่อนมือก่อนติดหอมแก้มไอ้น้อง นั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงติดนั่งติดเบาๆน้องเบาๆยิ้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เขาขอร้องชีวิตแล้วลูก Pois é, Marcelo. Como dizia o grande Jô Soares, né? Macaco tá certo, né? Mas tem um fato que se transformou em piada naquele evento, né? Promovido pelo PT. Dá só uma olhada, cara. Seguranças pediram, mas alguém ficou com a minha carteira com todos os documentos. E se a pessoa pode até ficar com o dinheiro, mas os documentos, carteira de identidade, carteira de motorista, cartão de crédito, tudo. Então eu agradeço muito se puder devolver. E agora, só que agora eu percebi, Daniela, que levaram o meu cartão de crédito e a pessoa foi tão hábil que levou também o meu celular. Então, se puder devolver, eu agradeço muito. Que coisa, né, rapaz? O cara é roubado. É celular, é cartão de crédito. Né? Ei, rapaz. E aquela cara do Suplicy. Né? Daniela, a Daniela Mercury estava fazendo show. Ela não sabia onde ela enfiava a cara, né? Meu Deus, cara. Olha, eu aproveito depois dessa para me despedir, Ronaldo. Olha, valeu a companhia, mas vamos estar de volta na semana que vem, né? Verdade. Agora, foi muito bom, né, ter você que está sempre com a gente. Mas antes do encerramento do programa,
Né, Marcelo? Vamos deixar uma mensagem para todo mundo. Beijão grandão para vocês. É essa mensagem. Quando a injustiça se torna lei, a resistência se torna um dever.